Agora nós vamos ver um pouquinho dos biomas brasileiros, os nossos biomas, certo? Então, no Brasil, nós temos 6 biomas principais, certo? O bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. A floresta amazônica tem a maior biodiversidade do mundo. O que quer dizer isso? Ela tem a maior quantidade de animais, vegetais e também, quando a gente fala em biodiversidade, a gente não quer falar só de animais, de plantas, de micro-organismos. A floresta amazônica, ela também tem a maior diversidade de hábitats diferentes. Então, na Mata Atlântica, nós vamos ter a Mata de Igapó. O que é isso, professora? Mata de Igapó vai ser uma região na floresta amazônica que vai estar sempre alagada, sempre alagada por a água dos rios, certo? Nós vamos ter a Mata de Várzea, que essa Mata de Várzea, ela é uma parte do ano, ela vai estar alagada e outra parte do ano ela vai estar seca. E a mata de terra firme, que é a parte da floresta que nunca vai estar alagada, certo? A floresta amazônica, ela é uma floresta muito importante para a regulação das chuvas do sul e centro-oeste do Brasil, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Por causa do quê? Do que a gente chama de rios voadores, que é a evapotranspiração das plantas, ou seja, a transpiração das plantas que vai liberar água para a atmosfera e essa água, através dos ventos, vai sendo levada para outras regiões e formando as chuvas. A floresta amazônica, ela vai ser importante também porque ela vai absorver uma quantidade muito grande de carbono, certo? E também ela é uma floresta muito impactada, é uma das florestas que, no momento, está sendo mais desmatadas para o uso da madeira. Também sofre com a biopirataria, que é quando você tira plantas ou animais da floresta amazônica e leva para outras regiões do mundo, para outros países. Isso é ilegal, certo? Muitas queimadas, como a gente acompanha nos noticiários, e principalmente para a agricultura, né? A agricultura está se expandindo muito, e além disso, ainda tem a exploração de recursos minerais, como o ouro, o alumínio, certo? Na floresta amazônica, nós vamos ter uma grande disponibilidade de água, certo? Temos os rios Negros, Solimões, muitos rios importantes para manter a floresta. A floresta amazônica, ela tem um solo pobre. Aí você me pergunta, por que a floresta tem um solo pobre e tem uma vegetação tão rica? Porque quem sustenta essa vegetação é a própria vegetação. Como assim? As folhas, os galhos, que vai caindo sobre o solo, vai ter uma decomposição desse material vegetal, e essa decomposição vai liberando nutrientes para o solo, certo? E vai enriquecendo o solo, e as plantas vão absorvendo esses nutrientes e vão se mantendo. Quando você tira essa vegetação, o que é que vai acontecer? O solo vai ficar exposto, não vai ter mais nutriente, não vai ter mais essa decomposição, e o solo vai ficando pobre e improdutivo, certo? Pronto, agora eu vou falar de Pantanal. Como esse próprio nome diz, né? Esse nome Pantanal é porque é um pântano, né? Então, ele fica de alagamento, né? Durante esses períodos de chuva. A gente nota no slide que a fauna é composta por peixes, por anfíbios, aves, répteis, né? E é uma característica interessante a gente destacar que é o menor bioma brasileiro, né? É uma grande diversidade de seres vivos num bioma pequenininho. Não é interessante? É um bioma também, gente, que
corre grande risco, porque tem o avanço da agropecuária, mas também tem a questão de queimadas, né? O clima ele é quente e úmido, e a gente vai aí, a professora colocou, né, no slide, esse clima tropical semiúmido, e a gente vai ver a recorrência de chuvas concentrada no verão. Também, gente, a gente vai ler no slide que essa vegetação ela tem uma mistura de vegetação, né? E vocês vão ver em provas, tanto aqui no EJA, como em futuras provas de exame de vestibular, que é justamente um bioma que está ligado ao desmatamento, queimada, né? Então, professora, próximo slide, por gentileza. O próximo slide é o Cerrado. O Cerrado é a nossa savana brasileira. Vai ter uma vegetação bem característica, com troncos retorcidos, arbusto, né, com troncos retorcidos. Essa vegetação ela é esparsa. O que quer dizer isso? A vegetação ela é espaçada, ela tem um espaço de uma árvore para outra. E tem não só a casca das árvores vão ser uma casca grossa, como também as folhas vão ter uma espessura grossa, com uma cera, né? E as raízes profundas. Por que isso? Primeiro, a casca grossa, para resistir ao quê? Às queimadas naturais. E, ocasionalmente, as queimadas provocadas pelo homem também, que é uma ameaça a esse ecossistema. As raízes profundas, por quê? Porque nesse bioma, a estação chuvosa, que é no verão, ela tem um espaço, nesses biomas vai ter pouca chuva. Então, a estação chuvosa, durante o verão e a estação de seca, que é no inverno, essas chuvas, elas são periódicas. Então, essa chuva, o que vai acontecer? Durante o período de seca, durante o período de verão, as raízes profundas vai poder captar água do subsolo. Além disso, essas raízes, muitas vezes, elas brotam, né? Depois de uma queimada, elas brotam, elas vão ser responsáveis por rebrotar essa vegetação. Então, é uma característica importante, adaptativa. O solo, ele vai ser pobre em nutrientes, vai ser poroso. O que quer dizer isso? Que quando chove, a água ela não se acumula no solo. Ela é levada rapidamente para o subsolo, certo? Então, não vai ter o acúmulo de água. Por isso que as plantas vão ter as raízes profundas, certo? Para poder captar. E a gente lê no slide, né, água do subsolo, não é? A gente lê no slide que tem alta biodiversidade, né? E tem animais que vocês conhecem. Tem o lobo-guará, tem a capivara. Jiboia, né, professora? Tem onça pintada. Fale mais um pouquinho. Tem uma alta diversidade. É um bioma muito, muito diverso, uma alta biodiversidade. E eu não coloquei no slide, mas essa alta biodiversidade que o Cerrado tem, e juntamente com as ameaças que ele sofre, que é um bioma que mais sofre ameaças no momento, juntamente com a floresta amazônica e com o Pantanal, que dá a ele o nome de hotspot brasileiro. Hotspots são regiões, são biomas que estão ameaçados de extinção e têm uma alta diversidade biológica endêmica. O que quer dizer isso, endêmica? Quer dizer que nesse bioma tem animais ou plantas que só existem ali, não existem em outros locais. Então, isso faz com que o bioma ele tenha uma característica chamada de hotspots. No Brasil, nós temos 2 hotspots, que é o Cerrado e o Cerrado e a Mata Atlântica, certo? Como eu falei anteriormente, esse bioma é muito ameaçado, principalmente pela expansão
da agricultura, da plantação de soja, criação de gado, e isso tem levado o bioma a sofrer um alto grau de desmatamento, né, para essas atividades antrópicas, ou seja, atividades humanas ligadas à agricultura e à pecuária, que é a criação de gado e outros animais. Aí, seguindo aqui, nós vamos também para a Caatinga, certo? A Caatinga é um bioma, o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Tem longos períodos de seca, mas tem uma diversidade de fauna, uma diversidade de animais muito grande. Nós vamos encontrar mamíferos, répteis, aves, insetos. Aqui nessa imagem nós temos o tatu-bola, que é um tatu endêmico da Caatinga, ou seja, só existe essa espécie de tatu na Caatinga, certo? Tem a flora bem adaptada. A flora são as plantas, gente. As plantas da Caatinga, elas vão ser bem adaptadas para suportar o quê? Os longos períodos de seca, certo? Seca, por isso que tem folhas, poucas folhas, né? Exatamente, exatamente. Folhas é importante porque se eu tiver muitas folhas, eu preciso ter muita água, né? Para elaborar seiva. Como eu não tenho água, eu tenho que ter essa vegetação com poucas folhas. E aí, como a professora falou, adaptada à seca. Então, o que é que a gente vê mais aí na Caatinga? Nós vamos ver na Caatinga, nós vamos ver muitos cactos, nós vamos ver bromélias, árvores e arbustos, certo? E os cactos, que são plantas que perderam a folha, como o professor já falou, que para não perder água, porque se tem folha, vai ter perda de água para evapotranspiração, para produção de seiva, né? E esse bicho é lindo, né? Esse bicho aí é o tatu, né? Esse lindo. Primeiro é o tatu, o segundo aqui a gente chama de quê? De teju, teiu. Dependendo do local, vai ter nomes diferentes, né? Mas é um lagarto muito bonito, muito rápido. Muito, muito interessante ele. E esses animais, professor, você sabia que eles são caçados para a culinária? Muito apreciados nesses locais. Não sabia, cara, que coisa antiética. Pois na Caatinga... A gente não pode arriscar que esses animais entrem em extinção, né? Coisa chata. Com certeza, porque eles são caçados para ser consumidos, né? Infelizmente, o tatu mesmo já é um animal que está bastante ameaçado por causa dessa caça. Que coisa triste. Vamos falar um pouquinho de Mata Atlântica? O que é que você acha? Olha, gente... Vamos sim, mas eu esqueci de falar aqui também nos rios, que é muito importante, certo? Ah, sim. Como eu falei, né? Certo, os rios são intermitentes. O que é isso? Durante o período de chuva vai haver alguns rios. Quando é no período de seca, esses rios vão o quê? Vão secar. Mas a gente tem um rio muito famoso, professor. Sabe qual é? Teve até uma novela com o nome do rio, é isso? Isso mesmo, Rio São Francisco. Certo? O Rio São Francisco. Isso, Velho Chico. É um rio perene. O que quer dizer perene? Quer dizer que esse rio ele não vai secar durante o período de seca. Ele vai se manter durante todo o ano. Agora Excelente. Excelente. Vamos para o próximo? Vamos lá, vamos falar de Mata Atlântica, né? Porque é uma característica da Atlântica você vê a famosa neblina. Por quê? Porque está na região ali da Serra do Mar, né? E também a gente tem uma fauna com grande diversidade de mamíferos, anfíbios. E aí esse bioma, ele vai ser fragmentado, como está no slide, né? Mas tem uma alta biodiversidade. E o seu clima, ele é quente. E além de quente, é importante vocês levar essa característica com vocês. Ele é úmido, tá certo? E quando a gente pensa na presença de árvores de médio, grande porte, que a gente forma aí a chamada floresta. Essa floresta, a característica da Mata Atlântica, é uma floresta que é densa e que é fechada, certo? É no território da Mata Atlântica, Almeja. Esse território de Mata Atlântica é que a gente vai
notar a habitação, a maior parte da população brasileira. Então, eu tenho aí um solo que ele é raso, com muita matéria orgânica, e eu vou ter plantas como bromélias, orquídeas. Professor, o que é orquídea? É aquela planta ornamental linda que todo mundo quer ter? Isso mesmo. Não só aquelas ornamentais, como também temos muitas espécies de orquídeas nativas, né? Essas orquídeas, a maior parte são plantas epífitas, assim como as bromélias. Muitas espécies de bromélias são epífitas. São plantas que estar relacionadas, vão estar aderidas a grandes árvores, certo? Mas elas não são plantas parasitas, elas não vão utilizar daquela planta para se alimentar, ela vai ser, é como se fosse a casinha dela, ela vai morar ali no galho de outras árvores, mas não vai estar utilizando como alimento, certo? Não vai estar explorando, ela vai estar apenas aderida, vai ser apenas um refúgio para elas. Por que E isso, essa professor? fauna? Como você falou, nós temos muitas árvores na Mata Atlântica, certo? Então, essas árvores, elas vão competir com o sol, são árvores grandes. Então, essas bromélias, quando elas estão nos topos de outras árvores, ela vai ter acesso a sol, certo? Então, é uma característica das epífitas, é a busca pela luminosidade. E quanto a esse solo raso, professor, nós vamos ter muita matéria orgânica acumulada, isso que vai tá nutrindo, vai estar fertilizando o solo. Porque esse solo raso, se a gente for na Mata Atlântica e cavar, a gente não vai demorar muito para encontrar o quê? Rochas, certo? Então, por isso que a gente fala que o solo é raso, porque é uma parte, vai ter uma parte de solo pequena, baixa. A maior, quando a gente cava, a gente chega rápido ao quê? A solo rochoso, a rochas, certo? Então, a gente chama isso de solo raso, mas com o acúmulo da matéria orgânica, da composição, esse solo é um solo que vai ser bem nutrido, certo? Porque vai ter muitos micro-organismos, como fungos e bactérias, fazendo a decomposição dessa matéria orgânica. A gente tem os campos sulinos. A professora já falou que é o campo sulino, mas lembra de novo, professora, campos sulinos aí para o pessoal. E aí eu Campos termino. sulinos são o Pampas são conhecidos tanto como Pampas ou Campos Sulino. Por quê? Eles estão na região sul, certo? Que é o Mato Grosso do Sul. Está no Mato Grosso do Sul. Perfeito. Então, por isso que recebe o nome de Campos Sulinos, porque vem de sul, sul do Brasil. Tá. Então, gente, a professora explicou muito bem sobre esses campos sulinos, que é sinônimo de pampa, né? Então, por exemplo, tem uma característica do pampa que é essa região plana, formada por uma vegetação herbácea. O que é a vegetação herbácea? Essa vegetação formada por gramíneas, a vegetação arbusto de pequeno porte, uma vegetação rasteira. E quando a gente pensa na fauna, a gente vai pensar até em aves migratórias. Mas, por exemplo, uma ave que é uma característica do pampa é o João de Barro, né? E tem outros animais que também são característicos desse bioma. Então, quando eu penso no mamífero, eu vou pensar aí no furão, tá? Quando eu penso no anfíbio, o famoso sapinho de barriga vermelha, e essas espécies são encontradas no Pampa. Tem espécies endêmicas, né? Então, por exemplo, o sapinho de barriga vermelha é uma espécie endêmica lá do Pampa. E eu também vou ter a passagem de reserva de água doce, o famoso aquífero guarani. As temperaturas elas vão ser amenas, né, com chuvas regulares. E eu vou ter ali o desenvolvimento de agricultura e de pecuária. Não é isso, professora Ana? Isso mesmo. E essa agricultura e essa pecuária, mais uma vez, ela vai provocar o quê? Vai provocar o desequilíbrio do ecossistema, certo? Vamos ter muita destruição de pequenos arbustos, da vegetação natural, para a criação do gado e da agricultura, principalmente a soja, certo?